Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 66 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 28 de novembro de 2018. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Hoje vamos viajar na história da Ordem. A nossa convidada é a doutora Amélia Santos, assessora do Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, cuja história da carreira se confunde com a história da OCPCA. O convite à doutora Amélia Santos surge numa altura em que faltam 17 dias para a realização da segunda Assembleia Geral Ordinária da OCPCA 2018. Não poderia existir melhor momento para passarmos em revista a história da Ordem, por isso fique conosco e saiba mais. Por ora, vamos à saudação musical e o tema escolhido para hoje é Luanda, na voz de André Mingas. Calunga Basco Negreiro, nome que veio do mar. Foi um escravo bagageiro que foi de barco para lá. Trouxe palavras novas que anda virou e manjar. Calulu virou muqueca, punjo virou vatapá. Quimbanda que é pai de santo, nosso santo é lanhança. Crioulo no Rio é preto, Candoga é Muamalá. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Williaê, até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Williaê, até Olodum. Que anda que aqui é santa, um bando é feitiço por lá. Há uma rua que é das pretas, que é o nosso Muyungucá. Macas são falas bocas, bocas também há por lá. O Mujimbela fofoca, a palavra que cá já não há. Que banda que é pai de santo, nosso centro é lanhança. Crioulo no Rio é preto, Candoga é Muamalá. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Williaê, até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Williaê, até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Williaê, até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Williaê, até Olodum.
aqui é santo, nosso santo Elanhação. Crioulo no Rio é preto, Candonga é Muabalá. O sol da Bahia, Gilberto Gil, o Ileaê, até Olodum. O som da Bahia, Gilberto Gil, o Ileaê, até Olodum. Ouvíamos o tema Eluanda, na voz de André Mingas. A Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola tem a honra de convocar todos os seus membros e estagiários para a 2ª Assembleia Geral Ordinária de 2018. O evento terá lugar no Centro de Conferências de Belas, no Futungo de Belas, no dia 14 de dezembro, às 8 horas. Todos os membros presentes e que tenham as cotas pagas habilitam-se a ganhar uma série de computadores portáteis e um generosíssimo desconto para o seguro profissional. Participe, dê as suas contribuições para o futuro da profissão dos contabilistas e auditores em Angola. OCPCA, juntos somos mais fortes. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Renovados votos de bom dia, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos uma vez mais ao Contas na Hora. Vamos começar por saudar a nossa convidada. Muito bom dia, doutora Amélia Santos, assessora do Conselho Diretivo da OCPCA. Seja muito bem-vinda ao Contas na Hora. Obrigada, bom dia, Cristina. Bom dia, doutora Amélia. Doutora Amélia Santos, vamos começar por pedir-lhe um breve perfil. Quem é? Onde e quando nasceu, com que idade começou a trabalhar e por onde trabalhou e quando e como chega à comissão instaladora da OCPCA. Eu nasci em Calulo, no município do Libolo, Kwanza Sul, em 1954. Fiz a instrução primária, uma parte no Dondo, outra parte no Lucala, no Kwanza Norte. Fiz o liceu até ao 5º ano num colégio de freiras em Dalatando. E depois vim para Luanda fazer o liceu e a universidade. Fiz o 7º ano no Liceu Salvador Correia, hoje o Muto, e depois fui para a Faculdade de Economia, onde licenciei-me. O curso passou por vários nomes, mas acabou por ser Finanças e Contabilidade. Quando eu entrei para a universidade, chamava-se Ciências Económicas e Financeiras. Atualmente não sei como se chama, porque introduziram várias reformas, várias formas. Eu levei muitos anos a fazer o curso porque eu entrei em 1973, fui apanhada pelo 25 de Abril, então fiz umas cadeiras no tempo do colono, depois no período de transição, depois no tempo socialista, de maneira que o meu certificado de habilitações tem 4 páginas de cadeiras, 160 cadeiras. Tenho cadeiras para 3 cursos. Ah, muito bem. Então, quando é que começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar em 1975 em part-time, porque
porque eram tempos difíceis, então o curso de Economia era essencialmente dado no período da tarde para poder abranger as pessoas que trabalhavam, portanto eu tinha as manhãs praticamente livres e aqui naquela ânsia de participar, de fazer qualquer coisa, então fui trabalhar para uma companhia de seguros, Confiança e Mundial de Angola na altura. Entrei logo para a parte de finanças e património, por aí fora. Estive 2 anos mais ou menos, fui para o Ministério da Construção e Habitação, na altura chamava-se assim. Então trabalhei no gabinete do plano do Ministério da Construção durante 11 anos, no Departamento de Planificação Financeira. Quer dizer que nos registros do Ministério da Construção, está lá o meu nome. Recursos Humanos, está lá o seu nome. Tá, sim, muito senhor. bem. 11 anos. E quando é que chega a Comissão Instaladora da OCPCA? Bom, isso passou por umas viagens, acompanhei o meu marido para a Nigéria, estive na Costa do Marfim e regressei, portanto estive uns 17 ou 18 anos fora de Angola, em África sempre. Trabalhei para o Togo, o Benin, o Burkina Faso, os Camarões, o Níger, os 2 Congos. Foi um período muito interessante da minha vida, gostei muito e conheci realidades africanas que nós não conhecíamos. Nós pensamos que Angola é a melhor da África. Melhor da África, depois desse desfile por vários países africanos, sim senhora. Depois vim para Luanda em 2010. Trabalhei uns tempos em consultoria, mas eu gosto mesmo de pôr a mão na massa, de ter gente à volta. Fui convidada por pessoas que eu conhecia na altura, deram-me o desafio, falaram-me da ordem. Na altura não havia a ordem, havia a comissão instaladora para criar as condições para a proclamação da ordem. Então fui contactada para organizar os serviços e preparar as condições para a eleição dos órgãos sociais. É engraçado que eu fui contratada por 90 dias. O meu contrato tem 90 dias. 90 dias. E continua lá até hoje. Porque eu fui contratada para criar as condições para a eleição dos órgãos sociais. Feita a eleição dos órgãos sociais, supostamente a doutora Amélia tinha que arrumar tudo. As trouxas e ir-me embora. E continua lá até hoje. Até hoje. Já pedi exoneração várias vezes, mas ninguém deixa sair. Poderia, por favor, contar-nos a história da fundação da OCPCA? Quando foi fundada realmente a ordem, mas quando foi que começou esta luta para começar a ordem e que condições de trabalho existiam na altura? Bom, eu não sou a pessoa indicada para falar de como começou a ordem. Eu sei que as pessoas ligadas à comissão instaladora começaram a trabalhar em 1994, portanto, muito antes de eu ter entrado. Sei que uma das pessoas que abraçou essa luta do associativismo, da agregação dos profissionais de contabilidade, um dos precursores foi o Dr. Júlio Sampaio, que é um nome que não precisa de... Dispensa apresentações, Dr. Júlio Sampaio. Exatamente. Dr. Meireles, que já faleceu, o Dr. Gouveia Neto, o Dr. Jaime Bastos, logo a seguir o Dr. João Abreu, o Dr. Luís Neves, enfim, uma série de pessoas foram entrando e associando-se e tal. Houve uma grande assembleia em 2002 que, sim, proclamou a Constituição da Ordem, mas os estatutos só vieram a ser aprovados em 2010, por decreto presidencial. Entretanto, foi nomeada uma comissão instaladora, lá está, para instalar a Ordem, que funcionou mais ou menos com algumas dificuldades, porque cada pessoa, membro da comissão instaladora, tinha as suas tarefas. Ninguém estava dedicado profissionalmente à Ordem. Uns eram diretores, outros proprietários de empresas, outros em cargos de responsabilidade em instituições estatais ou privadas. Tinham lá uma menina e uma empregada da limpeza, era o que havia na ordem. E essa menina é a doutora Amélia Santos? Não, não, era uma menina que estava lá, que ia pagando algumas despesas, ia aguentando o escritório, recebendo umas inscrições. Eu já a encontrei lá. Quando eu entrei em março de 2013, encontrei a menina, que é a Inês Lopes, que aguentou aquilo durante 2 anos sozinha, e a Jurelman, que na altura era estudante de Direito e dava um jeito às limpezas e tal, para também fazer algum dinheirinho. Foi isso que eu encontrei. Encontrei um livrinho, uma pasta com umas folhas A4 com registros dos nomes, à medida que iam constituindo as listas para a inscrição para os cursos de atualização, porque naquela altura as únicas inscrições que faziam era para diretamente fazerem o curso de atualização profissional. Em 2013, a doutora Amélia está-me a dizer que em 2013 a Ordem não tinha um computador para fazer uma folha, uma ficha em Excel e lançar os nomes, fazia manuscrito?
A ordem tinha lá um computador, tinha sido doado por alguém, mas a jovem, se calhar por falta de experiência, achava que era mais rápido fazer à mão. Então o caderninho, encontrei esse caderninho. Passámos, é evidente, passámos tudo aquilo para o computador e nós... Mas o caderno continua em arquivo. Ai, continua, vou encaderná-lo e fazer uma oferta à ordem. Muito que bem. Aquilo tem que fazer parte do museu. Exatamente, e se calhar um dia desses porem mesmo à disposição dos membros, para cada um dos membros localizar lá o seu nome, Exatamente, manuscrito, com uma letra mais bonita ou menos bonita, mas está lá. Essas inscrições datam, porque a jovem começou a trabalhar lá, segundo sei, em princípios ou meados de 2011, portanto constam todos os indivíduos que fizeram o curso em 2012. Porque o primeiro grupo de atualização de 2012? Não, segundo. O primeiro foi de 2010, mas essa jovem não está lá. Foi uma secretária emprestada que foi tratar das inscrições. Bem, então quem fez o curso, a segunda edição do curso de atualização em 2012... É que deu início a esse livro. De certeza absoluta que o nome lá está. Muito bem. Hoje a OCPCA tem mais de 4 mil membros. Quantos eram no início? E sabemos igualmente que foi uma dificuldade tremenda identificar e cadastrar os membros, pois antes haviam muitos que, por não terem contacto com a ordem, não se sabia se estavam vivos ou não. Mas a doutora Amélia poderia, por favor, dizer-nos qual foi a evolução neste processo de reencontrar e reenquadrar a grande família OCPCA? Devo voltar então um bocadinho atrás. Pode, inicialmente, as inscrições foram abertas a todos os profissionais que tivessem mais de 10 anos de experiência profissional. Depois é que se alterou para 5 anos, mas a indicação inicial eram 10 anos de experiência profissional. Por isso se nota também que os primeiros membros da ordem e que frequentaram os cursos de atualização profissional são pessoas que hoje têm 70 e tal anos, não é? Eram pessoas já na faixa dos 50, 60 anos na altura. Depois, um curso de cerca de 60 pessoas que inscreveu cerca de 60 pessoas em 2010. Depois, em 2012, eram 2 turmas, uma turma de contabilistas e uma de peritos contabilistas, mais ou menos 60 pessoas. Depois, em 2012, houve outro curso e aí sim fizeram duas turmas em Luanda, uma de peritos e outra de contabilistas em Luanda, e como não havia espaço nem possibilidade nenhuma, na altura não havia a oferta que há hoje, então tiveram que fazer uma sessão também no Lubango. Foi a primeira vez que foi feita uma sessão numa província. Fizeram um curso também para uma turma de peritos e outra de contabilistas, se não estou em erro. Aí já atingiram para aí os 110, 120 pessoas. Em 2013, no princípio de 2013, de fevereiro e março, fez-se o 3º curso, em que também houve 2 turmas de contabilidade e uma de peritos. Enfim, quando eu entrei em março de 2013, seriam 230 pessoas mais ou menos. Fizemos outro curso, 4º curso, em agosto, setembro de 2013, a outra em 2014. Em 2014, nós tínhamos cerca, em números redondos, teríamos cerca de 300 e poucas pessoas, acrescidas depois pelo curso de 2014. Conseguimos depois reunir, porque não tínhamos as peças todas aqui em Luanda, havia muitos processos no Lubango. Depois de reunir tudo, chegámos a 500. Eram 500 membros inicialmente que fizeram o curso de atualização profissional como ele for, com as condições que estavam previstas no Estatuto da Ordem. Nessa altura, em 2014, recebemos a orientação, que nos foi transmitida pelo então Sr. Ministro das Finanças, Dr. Armando Manuel, que devíamos receber a massa profissional, técnicos de contas, que se encontrava inscrita no Ministério das Finanças. E esse foi o grande desafio. Ali começou a verdadeira história da Ordem, os verdadeiros problemas da Ordem. Que era uma Passámos de 500 membros para 3.000, assim, quase. A entidade que estava encarregada de fazer a inscrição e dar o número de técnico de contas era o Ministério das Finanças. E a existir uma ordem... No entanto, a Lei 3 de 2001, a Lei de Contabilidade e Auditoria, que poucos profissionais conhecem, diz lá expressamente que o Ministério das Finanças se encarregaria da inscrição e da orientação dos técnicos de contas até a entidade
responsável por essa atividade ser criada, instituída, proclamada e iniciar funções. Pronto, estando constituída o CPCA, o Ministério das Finanças só deve fazer a passagem, Exatamente. orientar a passagem. Nasceu um problema complicado, porque nós íamos eleger os órgãos sociais Sim. e as pessoas que estavam inscritas no Ministério das Finanças e não estavam inscritas na Ordem poderiam perder o emprego após a eleição dos órgãos sociais. Sim. Íamos Deixavam deixar 3 mil pessoas sem emprego. Daí foi necessário alterar alguns artigos do Estatuto. O Sr. Presidente da República, na altura, assinou um outro decreto para a alteração de alguns artigos para permitir que essa massa passasse para a Ordem. Então foi ali o grande desafio. Nós continuávamos a ser as duas, eu e a Inês, na altura, e as filas, fizemos uma publicidade muito grande, uma campanha publicitária que atingiu o país todo, os técnicos nas províncias entregaram os processos nas delegações provinciais, o Ministério das Finanças colaborou imenso connosco e nós fomos recebendo diariamente caixotes de processos, mas eram caixas. As pessoas faziam fila até à porta do Estádio dos Coqueiros. Foi muito violento. E este arquivo continua no CPCA devidamente organizado? Está devidamente organizado. Passámos de pastas de arquivo para guichês. Neste momento temos cerca de 500 guichês de arquivo e tudo digitalizado na nossa base de dados. Muito bem, e a doutora Amélia sempre à frente deste processo todo. É. Todos os membros Fui do fui CPCA contratada. conhecem a doutora Amélia. Principalmente por causa da cobrança das cotas. Então vem cá a pergunta que não se quer calar. Sabemos que muitos membros não pagam cotas regularmente. Quantos são e o que tem sido feito para assegurar que cada vez mais contabilistas paguem as suas cotas? Isso é Aqui a uma... doutora Amélia está à vontade. Não Diz estou, tudo. não. Já agora, qual é o valor da cota? Uma cota mensal de 2.500 kwanzas para os contabilistas e de 3.000 kwanzas para os peritos contabilistas. Eu acho que hoje em dia já não é grande coisa. Não há nenhum contabilista, porque eu sei que os contabilistas até se fazem pagar bem. Portanto, não há necessidade de não pagarem as cotas. Portanto, as pessoas têm dificuldade em pagar cotas porque acumulam. Pagar 30.000 kwanzas de cotas, que é o valor ano, reconheço que é um bocado violento. Mas se as pessoas pagarem 7.500, que é o valor das cotas de 3 meses, e nós pedimos que paguem trimestralmente para nos evitar fazer faturas de uma linha, gasta-se o papel, é mais o papel e a tinta que se gasta do que o valor da cota para fazer a fatura. Portanto, se as pessoas obedecessem ao regulamento de pagamento de serviços, que está no site da Ordem, e que pagassem trimestralmente a cota, são 7.500 kwanzas por trimestre. 7.500 kwanzas por trimestre, não vejo que seja uma fortuna. Se as pessoas estão empregadas e estão a trabalhar, com certeza conseguem tirar esse dinheiro. Eu não vejo jovem nenhum sem um smartphone. Que é bem mais caro. Todos os jovens de hoje em dia, a loucura deles é comprar um smartphone. Por que não pagar as cotas? As pessoas não têm consciência de que pertencer a uma instituição como esta pode exigir direitos, mas também tem direitos e obrigações que precisa de cumprir. A Ordem é uma instituição de direito público, autónoma, administrativa e financeiramente. Nós vivemos da cobrança das cotas e da cobrança dos cursos, quer de atualização profissional, agora dos estágios e de formações contínuas que temos estado a dar aos nossos membros. Pagas, mas o valor dos cursos não paga as despesas da Ordem. Porque essas formações têm que ser dadas por formadores. Portanto, os formadores são pagos e não se deixam pagar por tudo e meia. Então, temos despesas elevadas e as pessoas têm que se compenetrar. E mais, por causa da crise que assolou o país, das dificuldades que os membros apresentam, foram estabelecidas condições de pagamento preferenciais, foram concedidos descontos, os cursos são pagos em 10 prestações, mas os membros não correspondem a esse gesto da Ordem, de boa vontade. É um gesto de boa vontade. E as pessoas pagam 2, 3 prestações, depois esquecem-se
de voltar a... Esquecem-se entre aspas, Nós é temos. desleixos. Nós E quando temos- se esquecerem, se calhar é suspender a frequência dos cursos. Tem que começar a tomar aqui medidas punitivas. Para já, a profissão contabilista e auditores exige rigor, disciplina. A partir do momento que não conseguem honrar com o pagamento de uma cota que são 2.500 e 3.000 mês para cada um dos grupos, Não sei onde é que estão essas características Este do rigor, rigor, da da disciplina, disciplina, etc. não tem- É o meu lema. Pois é o é. meu lema. É o meu cavalo de batalha. Por Se os isso, doutora senhores são Amélia. contabilistas, devem se guiar pelo rigor, pela disciplina, etc. Como é que vocês não honram o pagamento das honram cotas. E depois acabam por dizer, é verdade, mas não aparecem, não pagam. Pois é, caro membro CPCA, ouvinte favor. assidíssimo do Contas na Hora, está cá a doutora Amélia. Por favor, atualizem as cotas, mas têm mesmo que atualizar as cotas para honrarem ao CPCA. A OCPCA não vive do AGE, não vive do Orçamento Geral do Estado. São os membros do CPCA que fazem a OCPCA acontecer. E cada um de vocês a contribuir a sua cota parte, que é para não termos aqui muitas chatices, muitos problemas. Acho que os ouvintes, mal o programa termina, vão começar a fazer as transferências. Eu espero bem, estou aqui a fazer figas. Pois é, e a doutora Amélia não pode estar a se chatear por causa das cotas. Os membros, por favor, respeitem a doutora Amélia, que tem esta responsabilidade de estar a pressionar, evitem com que ela ligue a pressionar, honrem o nome ao CPCA. Eu devo dizer que uma das medidas, perguntou-me quais eram as medidas. Bom, nós mensalmente mandámos uma newsletter a todos membros que estão em falta. Todos aqueles que têm cotas em atraso recebem um aviso, um lembrete mensal. Já propusemos pôr as listas no jornal, mas politicamente dizem que não é correto. Eu, como não sou muito política, eu era pôr as listas no jornal. Pois é. Para mim, a solução, listas no jornal. Mas depois há ex-ministros ou senhores ministros, há diretores nacionais, há pessoas amigas da ordem que não convém irem para o jornal. Há uma luta intestina dentro da ordem que não permite que eu exerça... Sei que os senhores ministros, senhores diretores nacionais, senhores PCAs são muito ocupados, mas por favor, deleguem. Pensem nas secretárias para tratarem um disso. motorista, nós aceitamos. Exatamente. Nós aceitamos o motorista. Como é que o senhor ministro, o senhor PCA, o senhor diretor nacional não paga as cotas como membro CPCA? Sabemos que são senhores muito ocupados, mas é com muita simpatia que estamos aqui a solicitar que atualizem as vossas cotas, honrem o nome ao CPCA, são membros do CPCA. Se estiveram esquecidos até ontem, hoje estão aqui a receber o lembrete pelo Contas na Hora. Por favor, paguem as vossas cotas, que a OCPCA e a doutora Amélia, que está à frente deste processo, vai agradecer imenso e vai mandar para vocês os recibos direitinho, com tudo atualizado. Daqui a mais 3 meses voltamos a carga as cotas e vamos querer saber se honraram e têm as cotas atualizadíssimas. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar a edição número 66 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Temos em estúdio a doutora Amélia Santos, que é assessora do Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Está cá a passar em detalhe todo o processo de funcionamento da OCPCA. É um momento de intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Aqui, na hora. A Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola tem a honra de convocar todos os seus membros e estagiários para a 2ª Assembleia Geral Ordinária de 2018. O evento terá lugar no Centro de Conferências de Belas, no Futungo de Belas, no dia 14 de dezembro, às 8 horas. Todos os membros presentes e que tenham as cotas pagas habilitam-se a ganhar uma série de computadores portáteis e um generosíssimo desconto para o seguro profissional. Participe, dê as suas contribuições para o futuro da profissão dos contabilistas e auditores em Angola. OCPCA, juntos somos mais fortes.
Contas na Hora. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, é a edição número 66 do Contas na Hora. Conversa simpática com a doutora Amélia Santos, que é assessora do Conselho Diretivo da OCPCA, e estávamos aqui a bocadinho a chamar a atenção ao pagamento das cotas. Caro membro CPCA, auditores, contabilistas, estagiários, atualizem as vossas cotas, porque a OCPCA vive dessas cotas. A OCPCA não é uma unidade dotada de hoje. Se não têm cotas atualizadas, por favor, dirijam-se ao site da CPCA, estão lá as condições todas para atualizarem, e vamos a isso daqui para frente, honrarem cada vez mais com o cumprimento das cotas, que é para não darmos muito trabalho à doutora Amélia, que está aqui com muita simpatia a fazer este apelo. Hoje a Ordem tem representações regionais. Quais são, onde estão localizadas e em que província gera cada uma das regiões? Nós temos 3 delegações regionais. A Delegação Regional Norte, que abrange Cabinda e Usaira. A Delegação Provincial Regional Centro, que abrange Benguela, Huambo, Bié e Kwanza Sul, se não estou em erro. E temos a Delegação Regional Sul, com sede no Lubango, e que abrange a Huila, o Namibe, Cubango e Cunene, se não estou em erro. As outras províncias são tratadas aqui a nível central. Porquê que não abrimos mais delegações regionais? Porque o número de profissionais de contabilidade não justifica ainda. Okay. São meia dúzia em cada uma das províncias, portanto nós aglutinamos aqui. Nessas delegações regionais, que assuntos são tratados diretamente por eles? Há aqui descentralizações de determinadas matérias? Ainda não. Não há grande descentralização. Eles ajuda-nos, por exemplo, a receber os processos, a receber as inscrições que encaminham para aqui, para Luanda. Ajudam a manter uma presença onde os membros e candidatos, sobretudo, podem ir obter informações, porque as pessoas gostam mais de falar. Ainda não é uma prática corrente os e-mails, ainda há pessoas que têm dificuldade em expressar. É diferente escrever um e-mail do que olhar olhos nos olhos. E os nossos jovens, a nossa gente, gosta de falar, gosta muito de falar. Eu impeço-os de ir ali à hora, e eu fui chefe de departamento de Finanças e Contabilidade durante muito tempo, só sou assessora há 2 anos. E notava que as pessoas, eu comecei a correr com eles, vão à área privada, porque nós temos uma área privada no site para tratar destes assuntos. Que permite tratar de assuntos, de inserir os comprovativos de pagamento. Portanto, eles não precisam de facto de se dirigir à ordem. Porque nós tínhamos aquilo, havia alturas em que parecia uma repartição pública. Tínhamos 30, 40 pessoas, faziam filas no corredor para quererem falar connosco. Até conseguirmos disciplinar isso foi difícil. Então, as pessoas vinham das províncias, as suas expensas, a gastar dinheiro em transporte, em alojamento, para vir tratar de assuntos, para vir levar os processos, para vir fazer perguntas, para se virem informar. Então, com as delegações regionais, isso diminuiu bastante. As pessoas já não têm necessidade de vir a Luanda, basta deslocarem-se ao Lubango ou a Benguela, ou, no caso, a Cabinda, e assim obtêm as informações que querem, entregam os documentos, levantam documentos, por exemplo, levantar os certificados, quer os certificados de membro, quer os certificados de cursos que fizeram, quer as cédulas profissionais. Portanto, já não precisam de vir a Luanda tratar desses assuntos. Eu esqueci-me, na Delegação Regional Centro, abrimos há relativamente pouco tempo uma subdelegação no Huambo. Um pequenino escritório no Huambo, justificou-se, chegaram à conclusão que devia haver lá. Portanto, temos um pequenino escritório já no Huambo também. Também? Muito bem. E em breve vamos abrir outras, claro que à medida. Agora, bem, como estamos a dirigir as formações para essas províncias, muita gente está a procurar-nos e a engrossar as fileiras, portanto, em breve no UIS e em Malange vamos ter que fazer qualquer coisa. Muito bem. Em termos de infraestruturas, a Ordem esteve a braços com algumas dificuldades na hora das formações. Grande parte dos contabilistas prefere frequentá-las no centro. Poderia, por favor, explicar o que motivou a OCPCA
a ter espaço arrendado na cidade para as formações. E já agora, conte-nos também a história da aquisição da sede no Palácio de Vidro. A sede da OCPCA é no Palácio de Vidro do Ministério do Comércio. A sede da OCPCA é no Palácio do Vidro, mas nós não adquirimos. Foi por intercedência do Sr. Ministro Armando Manuel. A Direção Nacional de Património de Estado cedeu-nos um espaço que era anteriormente ocupado pelo Ministério da Família e Promoção da Mulher. Nós ocupámos as instalações do Ministério da Família e Promoção da Mulher, que se deslocou para um outro edifício, e nós ficámos com essas 5 salinhas. É manifestamente pequenino. Nós estamos ali acotoveladas numa sala, nós temos 9 ou 10 pessoas a trabalhar numa só sala. As instalações não são suficientes. Por isso mesmo, para as formações, creio que o coordenador da formação já passou por aqui, já deve ter falado da formação e das dificuldades que nós temos em arranjar salas para as formações. As salas são caras, muito caras. Tem sido uma luta, temos procurado instalações, arranjamos agora uma vivenda que vamos... A intenção era alugar e depois comprar, mas os proprietários querem mesmo vender. Então arranjamos uma vivendazinha pequenina ali na Engombota, ali num cantinho, onde vamos fazer 4 boas salas de aulas e talvez... Mas isso não vai impedir que nós continuemos à procura e tenhamos que alugar salas em várias instituições, porque... Há alturas em que temos 1.800, 2.000 pessoas em sala de aulas. Portanto, é quase uma universidade. Nós temos formações a correr aqui em Luanda em 3 ou 4 pontos, em Cabinda, no Lubango, em Benguela, e é muita gente. É muita gente para formar. Nós já formamos, já demos cursos de atualização profissional àqueles 3.000 ou 4.000 que recebemos do Ministério das Finanças, tiveram todos que passar pelo curso de atualização profissional. Estamos agora no processo de estágios. Na verdade, os primeiros filhos da Ordem, admitidos na Ordem, como está previsto realmente no Estatuto, a primeira leva são estes. Do EAC. São esses que estão estágio a frequentar em o estágio em ambiente controlado, ou o estágio em ambiente real, que também está a arrancar. Muito bem. Esses é que vão ter os 2 anos de estágio. Este primeiro, foi reduzido para 10 meses, e vão fazer o exame de admissão. O primeiro exame de admissão à Ordem vai acontecer possivelmente em maio ou junho, ainda não está bem definido. Mas esses são os verdadeiros filhos da OCPCA, vão ser estes. Vão ser esses, pois é, são de origem mesmo, serem preparados... Desde o ABC. Desde o ABC, muito bem. Estamos há pouco mais de 17 dias para a realização da 2ª Assembleia Geral Ordinária da OCPCA. Quais serão os assuntos a serem tratados, quem são os convidados e quais os principais atrativos desta Assembleia? A 2ª Assembleia Geral Ordinária de 2018 vai ter lugar no dia 14 de dezembro. Há 2 Assembleias Gerais Ordinárias na Ordem, estatutariamente previstas, que é a Assembleia Geral para a aprovação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano seguinte, que é essa que vai acontecer a 14 de dezembro, e há a Assembleia Geral para a aprovação das contas, que acontece normalmente entre março e abril. Nesta, portanto, vamos discutir o plano de atividades e o orçamento. Discutir e aprovar. Vamos aproveitar para fazer também um encontro do profissional contabilista. O primeiro encontro, assim, sem ser em Assembleia Geral. A Assembleia Geral vai durar, se tudo correr bem, vamos tentar fazê-la em 2 horas, ou pouco mais de 2 horas, e a seguir ao intervalo, então vamos fazer um encontro de profissionais. Vamos prolongar, não já como Assembleia Geral, mas com alguns convidados. Vamos levar os nossos formadores, os que quiserem dar o prazer de estar presentes, vamos levar os formadores, vamos levar a grande novidade, que é o Dr. Lima Massano, governador do Banco Nacional de Angola, vai dar-nos o prazer da companhia dele e vai falar sobre as normas internacionais e a sua importância no setor financeiro em Angola. Temos mais 2 temas, que não posso dizer os nomes porque ainda não temos a confirmação, mas que vão falar sobre as possibilidades de emprego na contabilidade pública, no setor da contabilidade pública. E depois... Que é pertinente, agora com a conversa das autarquias. Exatamente. E vamos ter também alguém a falar da problemática dos estágios, dos exames, da importância do estágio e do exame, como a forma única, a partir de 2018, é a única forma de ascender a membro da Ordem dos Contabilistas.
estamos a tentar motivar as pessoas para termos um bom número na Assembleia Geral. Temos muitas novidades, temos vários atrativos para... Pode mencionar um dos atrativos? Um só. Estamos a convidar, por exemplo, seguradoras para porem lá os seus stands, porque vamos negociar um seguro de responsabilidade civil profissional para os nossos membros. Estamos a fazer uma consulta pública, vamos ter música, vamos ter venda de alguns artigos interessantes para os nossos membros, editoras com livros ligados à nossa profissão. Vamos fazer um sorteio, ainda não digo de quê, mas... Acho que a publicidade já está a passar. Vamos fazer um sorteio de um objeto que é muito querido, sobretudo pelos jovens, não é? Vamos fazer um sorteio que é útil para o trabalho, portanto não é um smartphone. O smartphone é útil para o trabalho, mas não é só um smartphone. Portanto, vamos fazer um sorteio que vai abranger... Bom, é um sorteio. Mas, sobretudo, quem vai participar no sorteio... Condição zero para fazer parte do sorteio. Não, nós vamos fazer o sorteio e as pessoas vão subentender quem é que terá direito ao sorteio. Mas a partida devem ter cotas do dia. Surpresa. Perfeito. Mas as cotas também têm que estar no dia. Para fazer jus não faz sentido alguém que tem um ano de cotas em atraso. Mas não me quero adiantar, porque tudo isso vai ser... nós já estamos a distribuir newsletter, de 2 em 2 dias estão a sair newsletter e os membros vão-se apercebendo de que vai valer a pena ir à Assembleia desta vez, porque para além da Assembleia nós temos outras atividades. Nas outras assembleias o índice de participação é muito baixa. Quais as assembleias com participação e naturalmente que se está a fazer para assegurar que a Assembleia Geral deste ano tenha mais representação, no caso? Acabei de dizer. São essas situações todas a fazer. Acabei de dizer. Exatamente. Vários atrativos para os membros estarem presentes na Assembleia e também nós aqui, o Contas na Hora, vamos continuar a apelar à presença de todos os membros do CPCA. Vai valer a pena e quem não for vai se arrepender. Vai se arrepender, não, e só pelo facto de termos o Dr. Lima Massano, que dispensa apresentações, senhor governador do Banco Nacional de Angola, vai honrar a Assembleia da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas, nem mesmo e nós agradecemos imenso porque o senhor não hesitou. Não hesitou, desde a primeira hora, foi contactar e disse, contem comigo. A equipa Contas na Hora também agradece. Não é fácil, não é fácil, e o Dr. Lima Massano tem o nosso agradecimento, não sou eu que devo agradecer, com certeza e nós vamos o senhor Presidente da Ordem vai fazer isso, mas estamos muito honrados. E os membros vão agradecer imenso ter o senhor Governador do Banco Nacional de Angola num evento da Ordem. É sempre uma honra para quem é membro da CPCA. Exato. E a equipa Contas na Hora vai lá estar presente para tentar ouvir o senhor Governador. Espero bem. Muito bem. Vamos lá conseguir roubar umas palavrazinhas, alguns depoimentos, já passamos aqui no Contas na Hora. E a pessoa para fazer isso. Muito bem. Existem contabilistas que deixaram o mundo dos vivos. De que forma a CPCA procede quando se percebe que o membro já não faz parte do mundo dos vivos? Atribui o número a outra pessoa? Não. Até agora ainda não aconteceu isso. O número tem estado em aberto, porque é sempre um choque perder uma pessoa. Ainda semana passada perdemos um membro que era do CUNEN, com imenso sacrifício. Ele nunca falhou a uma Assembleia Geral. Eu, carinhosamente, comecei-lhe a chamar de Tio Pedro. Era o Tio Pedro. Era uma pessoa muito... daquelas pessoas de bom coração, uma pessoa muito simples, muito franca. Era o Tio Pedro Gonzo. Só havia 2 membros no CUNEN. E esses 2 membros vinham sempre. Eu realmente, o ano passado, sentia falta dele. E fiquei muito triste e sinceramente, sinto remorsos por não ter sido eu a tomar a iniciativa e de procurar por ele. Mas a vida ali na Ordem é muito agitada, é muito movimentada, temos sempre muita coisa para fazer. E eu lamento sinceramente não ter acompanhado mais. Eu senti que qualquer coisa estava a passar e fomos surpreendidos pela notícia há 15 dias que ele tinha falecido. O ano passado faleceu a doutora Carla Lobo, vítima de uma prolongada doença. E, enfim, e há outras pessoas, anualmente 1 ou 2 pessoas parte. Ainda não mexemos nos números.
Tem lá a bolsa deles, está lá. Não. E o número está lá. Mas acho que é bom que agora não se devia mexer, ficava assim Eu também acho que eternamente. sim. E amanhã querem saber do historial da ordem, está ali, estão aí todos os vivos, os não vivos, e está aí o registro. Passar por uma outra pessoa, acho que nem parece bem sequer. Eu acho que não. Não parece bem. Ainda não tocámos nisso, nem sequer falámos. O número era dela e está. Além disso, os dois que eu acabei de citar são pessoas de 2010 e 2012, portanto... Pois é. O que está a ser feito para aumentar o número de membros e, claro, para valorizar cada vez mais os profissionais de contabilidade e auditoria em Angola? Bom, nós continuamos a fazer as campanhas para que as pessoas se inscrevam. O período transitório terminou, já não há período transitório. Todas as pessoas agora que se inscreverem, inscrevem-se como estagiários, vão para estagiários. Todas as pessoas para se inscreverem na ordem, a partir de janeiro de 2018, todas têm que fazer o estágio e o exame de admissão. Nem é preciso fazer muita publicidade, porque isso passa de boca à orelha, não é? Nós temos diariamente 15, 20, 30 pessoas ali na ordem a pedir informações e como é que se inscreve ou a entregar processos. Nós criámos uma base de dados que foi muito bem concebida, ainda não está muito estabilizada, ainda tem algumas deficiências, mas funciona relativamente bem. Então, os candidatos só precisam de digitalizar os documentos que estão no site, inserir na área respectiva, há instruções no site de como fazer, e nós recebemos os processos. Depois mandam um processo físico, porque como a base ainda está assim meio periclitante, nós recebemos o processo físico que vai para a avaliação, e se reunir os requisitos mínimos, que agora já não passam pelos anos de experiência, agora só precisam de ter as habilitações académicas, a idade e um registro criminal limpo. De resto, inscrevem-se. Se não tiverem esses requisitos mínimos, não podem inscrever-se. E as habilitações são o curso médio ou superior de contabilidade, finanças, gestão de empresas, cursos ligados à área de finanças e contabilidade. Portanto, todas as pessoas que tiverem essas condições podem se inscrever e frequentar os estágios. Muito bem. Simplificou muito o processo. Pois é. E não quero acrescentar mais nada para que esta profissão seja cada vez mais valorizada. É que o profissional de contabilidade não é muito valorizado. O que é que está-se a passar? O que é que se pode fazer? O que é que a ordem pode fazer mais para que esta profissão cada vez mais seja valorizada? Eu acho que não sou a pessoa indicada para falar nisso, mas eu acho que nós estamos no caminho certo, porque as ações de formação que temos levado a cabo para valorizar, sabe que o sistema de ensino tem algumas deficiências, o sistema de ensino de uma maneira geral, quer do ensino médio, quer do ensino superior, as pessoas não saem muito bem formadas, os cursos têm algumas deficiências. Portanto, a Ordem está a tentar combater isso. Nós agora estamos a fazer os cursos de atualização e os estágios porque temos que dar vazão e dar oportunidade às pessoas para se inscreverem, mas ao mesmo tempo também contribuímos para a formação dessas pessoas. E os estágios são um meio. Noto muito entusiasmo por parte dos estagiários porque dizem que estão a aprender imenso. Há pessoas, inclusive, que em vez de irem fazer o curso de atualização profissional, querem ir fazer o estágio, porque passam o tempo ali. O estágio, a Cristina sabe, ele consiste no tratamento contabilístico de uma empresa fictícia, desde a criação da empresa até a apresentação das contas do fim de exercício, não é? Portanto, aprende-se, trabalha-se muito, é fazer contabilidade desde mesmo. o início, desde a criação da empresa, passar por o conteúdo programático é muito rico. Passar muito pelas rico. fases todas, o conteúdo é rico, portanto é uma maneira das pessoas combatarem um bocado as deficiências que têm. Para além disso, há as formações contínuas, as formações sobre temas da atualidade, fizemos das novas declarações, agora estamos a fazer formações sobre o IVA, temos as quartas na Ordem, que é eu acho que é um encontro muito bom, muito positivo. As pessoas vão lá, tiram dúvidas, conversam num ambiente completamente informal. Há sempre um tema que é dissertado por um especialista e depois há perguntas e respostas sobre esse tema, sobre dúvidas que as pessoas têm. Esse Quartas na Ordem está a ter muito sucesso, embora pouca gente vá. Bem, depende do tema, não é? Também há temas que enchem a sala, outros temas menos,
mas está a ser muito procurado, até por pessoas que não vão às assembleias, mas vão às quartas na ordem. Vão às quartas na ordem, que giro. Mas agora acho que as pessoas têm que pensar que nós somos uma família. Uma família, exatamente. Exato. É um encontro de profissionais, é um Exato. encontro em que a linguagem é única comum. e puramente profissional, uma linguagem Exato. comum. E só para dizer aqui que a próxima sessão Quartas na Ordem, que é hoje, sim, é hoje, Quartas na Ordem, hoje das 17 às 20 horas, no Palácio do Vidro, na sede da OCPCA, é o IVA e o regime de faturas e seus equivalentes. Exatamente. Sabem que o decreto 149/13 vai ser revogado em função do IVA, já foi revogado em função do IVA, então vamos ter como orador o Dr. Adilson Sequeira. É um tema muito atual, é um tema imperdível, como se diz, por isso, caro membro, mas logo, às 17 horas, vamos ouvir o IVA e o regime de faturas e seus equivalentes. Eu lá estarei. Eu também vou lá estar, vamos honrar, é um tema mesmo pertinente. Aliás, a Cristina vai para a mesa. Vai estar eu na estou mesa. convidada para fazer companhia ao orador principal. sei. Eu e a Patrocina Guerreiro vamos estar na mesa, sim senhora. Foi um convite do Dr. Alberto Ferreirinha, o responsável pelo gabinete de estudo, que desde já eu e a Patrocina agradecemos pelo convite e vai ser, sim senhora, uma honra nos sentarmos perante o Dr. Adilson Sequeira, que vai então falar sobre este tema que é muito atual e muito pertinente. Por isso, caro membro CPCA, mais logo temos encontro marcado nas quartas na ordem. Doutora Amélia, recomendações que ainda deixar? Estamos mesmo a terminar. Já acho que já ao longo do programa já fui dando as minhas recomendações. A recomendação principal é apelar aos membros, aos estagiários, aos candidatos, para o rigor, para a disciplina. Não só no pagamento das cotas, mas na sua atividade do dia a dia. Eu acho que todas as profissões têm que ter essas características, mas a do contabilista mais que tem que ser. Tem responsabilidades acrescidas. Porque são números e tem uma responsabilidade civil e criminal. O contabilista não dá conta disso. As pessoas querem ser contabilistas porque querem assinar as contas e não sabem que essa assinatura implica uma responsabilidade civil e criminal. São 5 anos de cadeia. E as pessoas não têm consciência disso. Alguém disse-me, eu quero ser contabilista porque contabilista conta muito dinheiro. Conta muito dinheiro e ganha muito dinheiro, em alguns casos, mas o principal acho que não deve ser. Mas o contabilista não conta muito dinheiro. Também não conta, não é? Quem conta o dinheiro é o papel que chega com números e tem que conta dinheiro, mas em números, não toca no dinheiro. Não toca no dinheiro, mas nem deve, a nem intenção pode. dessa era de que tocava no dinheiro. E lá está, não sabe. Não sabe. E é assim que caem nas profissões erradas. Pois é, porque o contabilista vem um bocado do brasileiro, porque o contabilista no Brasil é um bocado o contador, não é? É o contador, então as pessoas pensam que se conta dinheiro. Conta-se dinheiro, mas é no papel, não é em números escritos. Números escritos, não é o dinheiro físico. São papéis, folhas A4 com muitos números e com vão fazendo as devidas leituras. Muito bem. Doutora Amélia Santos, foi mesmo um prazer tê-la aqui, uma conversa muito agradável e acredito que os nossos ouvintes também gostaram muito. Vai continuar a receber telefonemas. Eu é que agradeço, Cristina. Nós também agradecemos. A equipa Contas na Hora agradece imenso e esperamos voltar a contar consigo daqui mais ou menos a 3 meses para nos dizer assim, as cotas finalmente estão atualizadas. Se for por esse motivo, eu venho com prazer. Muito bem, vamos controlar. Assim que a doutora Amélia notar que todos os membros que estão em falta atualizaram as cotas, por favor, voltamos aqui, porque hoje estamos a criticar e até estamos assim a gozar, a brincar, a levar na desportiva, mas temos que voltar aqui para dizer, olha, muito obrigada, ouviram o nosso apelo e temos as cotas devidamente atualizadas. As cotas e as formações. As cotas e as formações, vão às formações. Nós temos em dívida quase 400 milhões de quadras de formações. Membros a frequentarem formações, deixaram as formações pagas pela metade. Por favor, vão honrar as vossas obrigações. Um dia destes vamos ter que começar a interditar as pessoas de frequentarem as formações. De frequentar as formações, de assinarem as contas, porque membro CPCA tem direito a assinar as contas e quando assinam as contas até são pagos. E como é que são pagos? Recebem e não vão pagar o que
devem. Caro membro, por favor, entendemos que há sim senhora dificuldades a todos os níveis, essa crise também não vem facilitar nada, mas ainda assim, deem satisfação, digam alguma coisa, comecem a pagar o que devem, nem que seja prestações. A doutora Amélia é muito simpática, já disse. Vão lá conversar com ela, cheguem a um consenso, mas por favor, vão pagar o que devem ao CPCA. Caro ouvinte, se só agora sintonizou a LAC, está mesmo a terminar a edição número 66 do Contas na Hora. E tivemos em estúdio a doutora Amélia Santos. Muito obrigada mais uma vez e esperamos contar consigo numa próxima oportunidade. Mais uma vez, o nosso muito obrigada. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.